Olá, aqui é a Helga. Um videodocumentário vai sacudir a falsa igreja, debelando a fraude e as mentiras que desde a morte de Pio XII, devido à atuação dos papas conciliares, tem estado enganando quase 1 bilhão de fiéis e a humanidade em geral. Isso que eu leio é o que publicou o blog Amor de la Verdad, em espanhol, este 29 de abril. A que está referindo-se o blog? Bom, antes de entrar em cheio nisto, quero trazer uma notícia do angelusnews.com, um site de notícias católicas em inglês, que publicou no dia 3 de abril de 2020 a notícia de que os cinéfilos que aguardam o longa-metragem sobre a história das crianças de Fátima terão que esperar mais alguns meses para ver a famosa história dos milagres nas telas do cinema. O drama histórico, dirigido por Marco Pontecorvo e distribuído pela Picture House, foi originalmente programado para estrear no mundo inteiro no dia 24 de abril, segunda sexta-feira da Páscoa, mas, como muitos outros filmes programados para essa primavera, Fátima, que é como se chama o filme, foi adiado por causa da crise do bichinho. Eles avisaram no dia 19 de março, na página oficial do filme no Facebook, que a estreia tinha ficado então postergada para o dia 14 de agosto. O filme contará com a participação de Sônia Braga, Harvey Keitel, aquele ator que fez o famoso filme O Piano, e conta a história, conhecida de todos os católicos, não? De Lúcia Santos, uma jovem portuguesa, e seus 2 primos mais novos, Jacinta e Francisco Marto, que, em 1917, como pastorzinhos que eram, relataram ter recebido visões da Santíssima Virgem perto da cidade de Fátima. Enquanto o testemunho das crianças inspirava milhares de fiéis, também incitava a ira dos funcionários do governo e colocava suas vidas em risco. Jacinta e Francisco faleceram, vítimas da gripe espanhola, e foram canonizados em 2017. E aí continua a notícia, bastante longa, que chamou-me a atenção principalmente nesta parte em que a produtora, Rose Gangutsa, diz que o filme busca tornar a história acessível a um público moderno. E é que este filme é um remake do filme O Milagre de Nossa Senhora de Fátima, da Warner Brothers, que foi lançado em 1952. Pois Rose Gangutsa, produtora, no comunicado à imprensa, explicou que é crucial colocar os acontecimentos de Fátima no contexto da Europa do início do século XX, que estava envolvida em conflitos militares e violência religiosa. E aí também, friso mais uma vez, ela entende que é necessário tornar a história acessível a um público moderno. A mim me pareceu um pouco estranho isso, mas o filme tem uma página na internet, www.fatimathemovie.com, anunciando aqui já no início que estará nos cinemas no dia 14 de agosto. E pode-se ver um avanço ou o trailer do filme. Bom, essa é a notícia do filme, que estreará, guardem a data, no dia 14 de agosto. Mas, como já deve ter ficado claro, eu não venho aqui para anunciar o filme, de cuja estreia os católicos que me escutam já devem estar conscientes. Venho falar da notícia colateral com a qual comecei este vídeo. Uma notícia importante, mas que seguramente ficará marginalizada, porque a verdade é a coisa que menos interessa nos dias de hoje. Mas aqui estou eu, para falar acerca de um outro filme que poucos dias antes do grande filme sobre Fátima verá à luz de uma forma inesperada. Circula há já bastante tempo uma controvérsia, de cuja existência nem todo mundo está a par, sobre a identidade daquela irmã Lúcia de Fátima, que desde os anos 60 tem sido apresentada ao mundo inteiro, inclusive com fotos com o Papa João Paulo II. A carmelita que desfilou pela Igreja do Vaticano II como Irmã Lúcia não era de fato a verdadeira Irmã Lúcia para quem Nossa Senhora de Fátima apareceu na primeira metade do século XX, dizem alguns especialistas. Em outras palavras, a verdadeira irmã Lúcia foi substituída por uma impostora a partir de 1960. Pois bem, pelo menos um estudo sério já foi realizado sobre o assunto, e é a ele que vou reportar-me aqui. As conclusões daquele estudo, investigação,
ao qual eu me refiro são obra do Sister Lucy Truth, uma organização sem fins de lucro fundada pelo Dr. Peter Chojnowski com a finalidade de buscar a verdade sobre o que aconteceu com a irmã Lúcia. Mas quem é o Dr. Peter Chojnowski? O Dr. Peter Chojnowski é um cientista político e filósofo, especialista na filosofia de São Tomás de Aquino e no pensamento social católico, professor universitário, escritor e articulista de várias revistas católicas. Em novembro de 2017, o Dr. Chojnowski fundou o Sister Lucy Truth, que em português poderíamos traduzir como A Verdade sobre a Irmã Lúcia, algo assim. E fundou a fim de investigar a vida e a identidade da Irmã Lúcia dos Santos de Fátima. Pois bem, a notícia que eu trago é que o Dr. Peter Chojnowski publicou em seu blog, no último dia 24 de abril de 2020, um post no qual ele comunicava o seguinte, abre aspas, uma grande rede de televisão planeja produzir um documentário de 2 a 3 horas sobre a investigação sobre a impostora Irmã Lúcia, a ser lançado no dia 11 de agosto de 2020, antes do lançamento do novo filme de Fátima, que ocorrerá no dia 14 de agosto. O dia de hoje marcou uma grande virada para o Sister Lucy Truth. Eu recebi hoje uma ligação em que me disseram que uma grande rede de televisão, cujo nome, por razões óbvias, ainda não vou divulgar, está extremamente entusiasmada, aquela rede de televisão, em contar a história da Irmã Lúcia fake e sobre a investigação acerca dessa impostura e da substituição por outra Irmã Lúcia falsa. Eles estão planejando um documentário-filme de 2 a 3 horas a ser exibido no dia 11 de agosto de 2020. O significado da data, além de ser a festividade de Santa Filomena, é que eles estão querendo que o filme venha a público 3 dias antes do grande filme de Fátima, que está programado para ser lançado no dia 14 de agosto de 2020, depois de ter sido retido devido ao problema do bichinho. Com esse documentário-filme, o encobrimento, diz o Dr. Chojnowski, o encobrimento do desaparecimento da Irmã Lúcia dos Santos de Fátima e posteriormente a distorção de toda a mensagem de Fátima não seria mais possível. O caso estaria diante do mundo inteiro e o Vaticano seria pressionado a dar respostas. Além disso, o documentário incluirá novos trabalhos de investigação que serão feitos durante as filmagens do próprio documentário, e isso incluirá investigadores profissionais que entrevistarão e questionarão figuras importantes relacionadas a esse caso e especialistas científicos médicos que tenham analisado e avaliado todas as evidências relevantes. Fecha aspas. Vejamos agora a página web do Sister Lucy Truth. Eles têm uma página também no Facebook e no Twitter. Irmã Lúcia dos Santos de Fátima e a mulher que a substituiu. Nós, no Sister Lucy Truth, publicamente declaramos que, baseados na evidência apresentada aqui, descobrimos ser moralmente e cientificamente certo que a mulher apresentada ao mundo como Irmã Lúcia, desde a sua primeira aparição pública no dia 13 de maio de 1967 até a sua morte no dia 13 de fevereiro de 2005, não era a mesma pessoa que a irmã Lúcia, vidente de Fátima e visionária, que predisse o milagre do sol em 13 de outubro de 1917. Essa, uma das grandes fraudes na história da Igreja, foi descoberta através do uso dos mais sofisticados programas de reconhecimento facial disponíveis, juntamente com testemunhos acumulados de cirurgiões plásticos, ortodontistas, artistas forenses, investigadores privados, analistas de escrita manual e especialistas em reconhecimento facial. Devido à avaliação de centenas de fotos da Irmã Lúcia na internet e as biografias autorizadas, este caso de substituição, fraude e identidade roubada foi possível de ser descoberto
e analisado. Sem o julgamento dos melhores e mais relevantes profissionais disponíveis, não estaríamos fazendo essa grave acusação e apresentando esses cargos. Bom, em espanhol. Em português, apresentando essa acusação. Continuaremos a acumular e a publicar neste site novos estudos e pesquisas concernentes a essa investigação à medida em que forem produzidas e publicadas. Todos os nomes dos especialistas relevantes devem ser publicados com suas descobertas profissionais. A verdade da desaparição da verdadeira irmã Lúcia e da identidade da impostora que tomou seu lugar deve ser colocada ante investigadores privados internacionais que investigarão e solucionarão o caso. A fraude foi identificada e nomeada. Acusamos os mais altos oficiais do Vaticano de conspiração para perpetuar e encobrir a substituição da irmã Lúcia dos Santos de Fátima com uma impostora ainda não conhecida, cuja identidade ainda não é conhecida. Pois aí está. Essa é a página do Sister Lucy Truth e é uma página está cheia de, aqui, mostrando a fraude de Fátima, no nosso caso, as objeções, as respostas. Apresenta o Dr. Peter Chojnowski, os especialistas quem são. Aqui as pessoas aparecem com suas caras, com seus currículum vitae, com seus currícula vitae. Aqui, 1, 2, 3 pessoas, 4, 5, 6. Aí aqui apresentam as contradições. É uma página bem documentada. As análises, os relatórios de análise facial, relatórios de reconhecimento facial, análise de reconhecimento Braille, medidas faciais de acordo com a matemática, relatórios de cirurgião plástico, relatórios de forenses, análise de escrita manual, galeria de fotos. A galeria de fotos é bastante interessante porque as pessoas que estão já conscientes de que existe esta polêmica conhecem as fotos. Galeria de fotos. Vamos ver esta primeira. São 2 blocos de... Essa galeria contém fotografias da irmã Lúcia antes de maio de 67, em aparições públicas. Fotos dela com entre 10 e 18 anos estão agrupadas como sujeito A, foram submetidas à análise de diferentes relatórios apresentados nesse website, e as fotos chamadas de Subject B, quando tinha entre 20 e 40 anos. Vejamos outro bloco de fotos. Fotos posteriores a 1967. Sujeito C, o Subject C. Essa galeria contém fotografias da irmã Lúcia 2. Irmã Lúcia 2. Em e depois de 13 de maio de 67, em suas aparições públicas. Fotos com a idade de 60 anos estão agrupadas como o Subject C e foram submetidas a análises nos diferentes relatórios apresentados nesse website. E depois, Subject D são fotos com 75 anos ou mais. Objeções e respostas.
Juntamos aqui as mais comuns objeções para o trabalho do Sister Lucy Truth e a ideia de uma Irmã Lúcia impostora, juntamente com nossas respostas a cada uma dessas objeções. Aqueles leitores que tenham outras questões, nós os encorajamos, estimulamos a entrar em contato através do formulário deste website ou enviar uma mensagem para a nossa página no Facebook. E aí, daqui são 13 as objeções com as respectivas respostas. As análises faciais, vejam aqui, evidência, ó, as análises. A evidência. Para acessar a evidência relevante, clique em qualquer uma das imagens abaixo. Então, eles fizeram análise facial, um relatório de um cirurgião plástico, relatório de forense, análise da escrita, análise oftalmológica, dental, fotografias. As fotografias já vimos. Aqui, olha, a análise do cirurgião plástico em detalhe. Fala aqui, ó, do queixo, sobrancelhas e pálpebras, boca, outras considerações. Dr. Júlio Garcia. Enfim. Aí está a página do Sister Lucy Truth e este é o Dr. Peter Sosnowski com seu currículum vitae. Todas essas são pessoas que se expõem, dão la cara, como dizemos em espanhol, dão a cara, mostram-se e está em jogo sua reputação, não? Como profissionais. Todos esses aqui, os especialistas que aparecem publicamente. Então, é como eles dizem aqui, que aqui está a página com o propósito do Sister Lucy Truth. Diz o seguinte: o Sister Lucy Truth começou em 2017 como um esforço para descobrir a verdade concernente à vida e à pessoa da irmã Lúcia dos Santos de Fátima, especificamente através das análises de cientistas e especialistas sobre os vários aspectos da irmã Lúcia. Evidências fotográficas disponíveis na internet, em biografias autorizadas, assim como exemplos de escritos, têm sido juntados e submetidos a uma análise com a finalidade de descobrir se a real irmã Lúcia de Fátima foi ou não substituída por uma impostora durante os anos posteriores a 1958. Devemos notar aqui que 1958 é o ano em que começa o papado de João 23. E João 23 foi o Papa que convocou o Concílio Vaticano II. E todos os papas posteriores ao Concílio Vaticano II são os papas conciliares chamados. E quem viu o vídeo que eu trouxe recente do Monsenhor Viganò falando sobre Fátima, lembrarão que na entrevista que ele deu ao meio de comunicação português Dies Irae, Monsenhor Viganò disse o seguinte: a terceira parte da mensagem que Nossa Senhora confiou aos pastores de Fátima para que a entregassem ao Santo Padre permanece até hoje secreta. Nossa Senhora pediu que fosse revelada em 1960, mas João 23, o Papa fez publicar no dia 8 de fevereiro daquele ano, 1960, um comunicado no qual afirmava que a Igreja, abre aspas, não deseja assumir a responsabilidade de garantir a veracidade das palavras que os 3 pastores dizem que a Virgem Maria lhes dirigiu, fecha aspas. E continua Monsenhor Viganò: com esse distanciamento da mensagem da Rainha do Céu, começou uma operação de encobrimento, evidentemente porque o conteúdo da mensagem teria revelado a terrível conspiração contra a Igreja de Cristo
por obra de seus inimigos. Aí está. Monsenhor Viganò falando que houve um encobrimento da mensagem de Fátima pelo Vaticano. Voltando aqui à leitura dos propósitos do Sister Lucy Truth, essa organização fundada pelo Dr. Chojnowski. Para estabelecer nossa sinceridade e nossa seriedade, em dezembro de 2017, registramos oficialmente o Sister Lucy Truth como uma organização sem fins de lucro, de acordo com a legislação americana, não? 501, isso aqui é referência à legislação americana. Ao longo dos anos de 2018 e 2019, o Sister Lucy Truth contratou os serviços de uma ampla variedade de profissionais, cientistas e especialistas médicos e tem compilado um suficiente número de relatórios de especialistas para fazer um julgamento de que, de fato, havia duas mulheres. Uma autêntica Irmã Lúcia, que foi a vidente de Fátima em 1917, e a outra, uma impostora, que apresentava-se como a real Irmã Lúcia de Fátima, pelo menos desde 13 de maio de 1967 até sua morte em 13 de fevereiro de 2005, mesmo ano da morte do Papa João Paulo II, não? 2005. Observo eu, não está escrito aqui. Como essa comissão relata, utilizaremos a informação que já compilamos com a finalidade de descobrir o que aconteceu à verdadeira Irmã Lúcia de Fátima e para identificar a impostora. E aí tem mais um monte de coisa. Quem tiver interesse, veja essa página. Enfim, é isso. Esse documentário que irá ao ar no dia 11 de agosto e do qual nos informa o Dr. Peter Chojnowski, colocará pressão sobre o Vaticano com mais um escândalo que somar-se-á a tantos outros como os escândalos sexuais e os escândalos financeiros do Vaticano. Nada mais, até meu próximo vídeo.